Oiê, eu sou a Erika e a gente tá aqui de volta para falar sobre a sabedoria encontrada no livro de Provérbios. E afinal, vamos dar ouvidos, né? Foi Salomão, o homem mais sábio do mundo, que escreveu esse livro. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, comenta, curte e compartilha com quem você acha que tá precisando de um pouco de sabedoria. Esse canal não é sobre nós. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre influenciar e ser influenciado. No capítulo 9, versículo 8 e 9 de Provérbios diz: Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Bom, eu quero falar nesse tema de influência por dois prismas. Primeiro, do prisma do influenciador e a forma que ele tem que olhar aquela pessoa que ele gostaria de influenciar, e também o prisma de você como um ser que é influenciado pelos outros e como você deve agir para ser influenciado e poder crescer em sabedoria e prudência. Então vamos pensar primeiro pelo olhar do influenciador. Muitas vezes a gente vai crescendo em maturidade, em sabedoria e convive com pessoas que nós percebemos que podemos influenciar de forma positiva, espiritualmente, trazendo experiências, trazendo conhecimento, instruindo se você tem conhecimento numa área que aquela pessoa não tem. E a gente tende a querer sempre ajudar o próximo, trazendo instrução e conselhos. O que Salomão apresenta aqui, principalmente no quesito espiritual, é o seguinte: se você é uma pessoa que está cheia de Deus, vivendo num momento cheio de Deus e você quer transbordar para outras pessoas, é muito importante você perceber que momento da vida aquela pessoa está vivendo e então influenciar da melhor forma possível. Ele começa falando: não repreendas o escarnecedor, porque senão ele vai te aborrecer. O que ele está querendo dizer? Tem algumas pessoas que estão vivendo envoltas pelo pecado, então elas tomaram para si uma postura de escarnecer. O que é escarnecer? É aquela pessoa que realmente não se importa, que ela não tá nem aí para a vontade de Deus, que é uma pessoa que faz o que quer e assumiu aquela posição e não tem interesse em ter uma outra vida e uma outra posição. Salomão diz que essa pessoa não está no momento de ser repreendida. Então, se você tem amigos que estão vivendo nessa situação, familiares, e aqui eu quero deixar à parte se vocês são pais e têm a postura de pai, eu vou falar daqui a pouco. Mas se for para um amigo, uma pessoa que convive com você e ela tá com essa postura de que não quer nada com uma vida com Deus e não tem interesse, não chegue repreendendo. Muitos cristãos tomam essa postura e acabam se tornando: mano, esse chato, não quero nem olhar mais na cara dele, não quero falar com ele, sai daqui, respeita a minha vida, respeita o que eu quero. E Salomão, ele prepara você para isso. Como a gente pode aproximar, então, uma pessoa que está vivendo como um escarnecedor, para que ela deixe de ser um escarnecedor e talvez seja influenciada por você com a palavra de Deus e com a vontade de Deus? A dica que eu te dou é: tenha uma postura de amor. Primeiro, porque Deus é amor e sempre que você se manifesta em amor, você representa a vontade de Deus. A segunda dica que eu te dou é que você use palavras de amor direcionadas àquela pessoa. Não só ser simpático, agradável, mas que você possa declarar palavras de amor e mostrar que você deseja o bem para aquela pessoa. E somente isso. Como Salomão diz, não é o momento de repreender uma pessoa que está fixada numa vida contra Deus e que não tem interesse em sair dela. Agora, fazendo análise para pais e mães. Se você tem filhos que têm vivido uma vida de escarnecedor, você não pode deixar de lado a sua responsabilidade como pai e mãe de mostrar o caminho de Deus e a palavra de Deus. Então, se você tem filhos mais velhos, normalmente, para alguém ter uma postura de escarnecedor, você já é mais jovem, adolescente, jovem, e tá com esse coração, a minha dica é: você precisa corresponder à responsabilidade de mostrar a palavra de Deus, não na forma de repreensão, mas numa forma de conselho, de direcionamento, de posicionamento espiritual. Muitos jovens cresceram, estão com o coração muito endurecidos. A oração é aquilo que prepara a atmosfera da família para que você possa manifestar a Deus e manifestar o seu posicionamento conforme o que a Bíblia diz.
Mas voltando às situações, saiba agir de uma forma estratégica que atraia aquela pessoa que está com um coração tão distante de Deus. A Bíblia fala: repreende o sábio e ele te amará. Muitas vezes você vai exercer uma posição de liderança, de mentoria, como alguém mais maduro, mais sábio em alguma área da vida. E aí você vai perceber que às vezes é necessário a repreensão. O que é repreensão? Não é uma baita de uma bronca, não é a bronca pela bronca. A repreensão é você trazer para a luz algo que deveria ter sido diferente. Então você chegar e falar: olha, eu quero falar uma coisa para você. Isso você poderia ter feito diferente, isso não é de Deus, é importante que você mude, é importante que você... Isso é válido e é importante você analisar aqueles que você tem discipulado e mentoreado. Essa pessoa, se ela for sábia realmente, ela vai receber a repreensão e ela vai te amar. Porque é muito bom quando a gente é moldado por Deus e a gente entende novos caminhos de Deus e novas formas de agir por meio do amor de alguém e da sabedoria de alguém. A Bíblia continua dizendo: dá instrução ao sábio e ele vai se tornar mais sábio ainda. Muitas vezes, nós como líderes, ou você como uma pessoa que está exercendo uma influência sobre alguém, às vezes é só um amigo, não existe uma posição de liderança formal, mas você quer ajudar aquela pessoa. O que você recebeu de Deus, de conhecimento, de entendimento e sabedoria, precisa ser compartilhado. O método de comunicação da instrução é maravilhoso, porque você pode instruir da maneira formal, mas você também pode instruir de uma forma totalmente informal, no cotidiano, numa conversa. Você pode estar num restaurante com alguém e no meio de uma conversa você trazer uma comunicação, uma situação da sua vida e a pessoa naquele momento é instruída. E ela entrou sábia no restaurante e saiu mais sábia ainda. Essa é uma estratégia de Deus para poder disseminar a sua palavra e a sua vontade sobre a terra. Implantar o reino de Deus na terra também acontece quando nós dividimos por meio de palavras, instruindo conceitos de Deus, princípios de Deus, formas de olhar, discernimentos, formas de agir, pensamentos, ideologias que vêm baseados em Deus e por meio dos nossos relacionamentos vão sendo transmitidos. E com o tempo, é natural que amigos, familiares, pessoas do trabalho olhem para você como alguém interessante, maravilhoso de estar por perto, de conversar, porque você agrega conhecimento e sabedoria. Essa também é uma das formas de atrair pessoas não cristãs para perto de Jesus. Elas podem ouvir vocês falando sobre amor, relacionamento, sobre trabalho, sobre exercício físico, sobre pensamentos, e ela vai falar: nossa, tem algo diferente na conversa dessa pessoa. Ela pensa coisas tão diferentes que o mundo pensa. Ela parece que tira essa sabedoria de algum lugar. Da onde vem isso? E ela pode então encontrar em você a palavra de Deus e Jesus. A instrução é uma forma de atrair o próximo. E aquele que passa por você e sai mais sábio, ele vai valorizar cada vez mais o relacionamento que ele tem com você. E aí o texto continua dizendo: ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Não existe ninguém que goste mais de aprender do que aquele que ama a obediência a Deus. É muito interessante a gente perceber que quando uma pessoa entende a importância de seguir o caminho de Deus, de pensar no que Deus deseja para cada situação, de viver de maneira correta, cada vez mais essa pessoa entende a humildade que é preciso ter para aprender e sempre buscar acertar. Nunca existe um padrão perfeito na qual você chega e que ninguém mais pode te influenciar ou te ajudar. Então você que é um influenciador, e todos nós devemos em alguma medida na nossa vida sermos influenciadores, então nós devemos buscar essas pessoas que realmente desejam uma instrução e uma sabedoria. Existe a forma natural das nossas relações e existe a forma onde a gente vai se aproximar daqueles que já buscam melhorar, aqueles que de alguma forma
tem menos idade que nós, ou tem menos experiência, ou acabou de entrar na vida cristã, e nós podemos então compartilhar com esses que são justos, que desejam seguir um caminho de Deus, desejam melhorar. Nós podemos compartilhar com eles a vontade de Deus, a palavra de Deus, e aí sim eles vão crescer mais e mais em prudência. E isso é maravilhoso. O corpo de Cristo e a igreja precisa crescer nesse ambiente onde nós juntos crescemos em sabedoria, por meio da instrução, em prudência, em vida justa, em vida reta, porque uns aos outros compartilhamos a vontade de Deus. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu não quero falar só sobre o prisma daquele que influencia. Eu quero falar também sobre o prisma daquele que é influenciado. Eu quero dizer que todos nós temos ambos papéis, o papel de influenciador e o papel de influenciado. Não importa o quanto você tenha caminhado com Deus, estudado a Bíblia, feito teologia ou crescido em experiência, não existe um ponto na qual você não vai mais ser influenciado por ninguém. A verdade é que nas nossas relações e na vida nós sempre seremos influenciados. A primeira dica que eu dou para vocês é: cuidado com as influências que vocês nem percebem, principalmente influências que trazem verdades distorcidas, verdades do mundo. Hoje a gente consome muito mais entretenimento, notícias, mídias sociais do que antigamente se consumia. E isso faz com que a gente esteja muito suscetível a diversas vozes de influenciadores. E aí então a gente, sem perceber, começa a ter uma visão do mundo. Porém, a gente precisa, como cristão, ter estratégia e inteligência de buscar influenciadores cristãos que têm a palavra de Deus como base e que vão nos ajudar a crescer em sabedoria, em prudência, numa vida de justiça, para que a gente possa cada vez mais agradar a Deus e atingir o nosso propósito. Então, olhando os mesmos versículos que eu falei na primeira parte do vídeo, eu quero agora pensar pelo prisma de nós como influenciados. Nós podemos ser aquele que não aceita de maneira nenhuma a influência e a repreensão do outro. Não existe nada mais difícil num relacionamento do que o momento que você é repreendido. Alguém, seja o seu pai, a sua mãe, o seu líder, o seu chefe, o seu professor, aquele momento que ele te repreende, 1000 coisas passam na sua cabeça. Você pode pensar que você não é amado, que você não tem valor, que você faz tudo errado. Existem muitas mentiras de Satanás que vêm na nossa mente e mentiras que são também alimentadas por feridas emocionais que vêm ao longo da história de uma pessoa. E nós podemos nos tornar alguém de coração duro que não aceita a repreensão. E isso só traz mal. Isso não é algo que vem de Deus, não é baseado na verdade. Porque a verdade é que a repreensão pode ser maravilhoso para nós. Como assim? A Bíblia diz aqui no versículo que eu li, no 8, que o sábio, quando ele é repreendido, ele ama aquele que o repreendeu. Gente, como é possível? Quando a gente pensa na palavra repreensão, a gente já pensa na palavra dura, na bronca, aquilo que faz a gente ficar recuado, ter medo, que nos diminui. Mas a verdade é que a repreensão, ela vem rodeada de amor quando o líder, ele tem a intenção de fazer com que você não cometa mais um erro e que você seja transformado e moldado. Deus usa a nossa liderança para nos moldar. Mesmo quando você acredita que aquele que está te liderando ou está te influenciando passa um pouco no ponto, na dureza, na forma, ao invés de simplesmente falar, olha, ele que está errado, então você desmerece o que ele te falou e a repreensão, a instrução que você recebeu. A verdade é que se nós formos sábios, nós vamos entender a repreensão como uma forma de amor e vamos retribuir aquele que nos entregou com amor também. Também é importante ter um posicionamento daquele que deseja instrução. A Bíblia diz que aquele que é instruído, se era sábio, vai ficar mais sábio. Se era justo, vai ficar mais prudente. Não existe nada mais fenomenal no nosso crescimento na vida com Deus. Quando a gente quer ter uma vida de abundância, atingir nosso propósito, viver em poder, se relacionar com Deus, não existe nada mais importante do que crescer, amadurecer. E a instrução
nos traz isso. Quando você for consumir redes sociais, não olhe só pessoas que vão trazer instrução de moda, ou instrução acadêmica, ou entretenimento. Busque pessoas que também vão trazer instrução de sabedoria conforme a vontade de Deus. Busque essa instrução. Afinal, seja influenciando ou sendo influenciado, o nosso propósito é agradar Jesus. Até o próximo vídeo.